geral de empregados e desempregados. E aí vocês vão começar a perceber que existem informações que são as mesmas. No livro eu fui lá e registrei o nome do funcionário, endereço, nome do pai, da mãe, data de nascimento, uma série de dados. Na hora que eu vou informar o CAGED, quando eu o admitir ou quando eu o demitir, eu tenho que informar muitos desses dados novamente. E aí existe uma série de replicação de dados, cada um informado a um órgão, a uma autarquia diferente. RAIS, Relação Anual de Informações Socioeconômicas, a mesma coisa. Repete-se um monte de dados da CAGED, repete um monte de dados do registro do seu empregado no seu sistema. E a tendência é que isso seja enxugado com o tempo. Então vocês estão vendo que eu estou pintando o E-Social como um cara bacana, né? Ele, no futuro, ele vai nos poupar trabalho. O difícil talvez seja superar o trauma, seja virar a chave, seja superar esse momento de mudança que o ser humano, por natureza, é um pouco resistente, né? Pelo menos a maioria de nós é um pouco resistente a esse tipo de mudança. Então agora vamos começar a falar do lado feio dele, né? Qual que é a questão mais importante, então, do E-Social que a gente quer trazer para vocês? A tempestividade. Pelo fato de ser um sistema eletrônico, online, as pessoas vão precisar de se organizar mais. Elas vão precisar de ficar mais atentas, porque os prazos passarão a ser exigidos. Antes existia uma certa comodidade, talvez até uma certa... Enfim, você poderia não cumprir determinados prazos que não gerariam problema para ninguém, nem para você, nem para o seu empregado. O fiscal fatalmente não perceberia que aquele prazo não era cumprido, não teria nenhum problema, mas agora ele vai ser verificado. Eu vou dar alguns exemplos. Quem nunca aqui reteve a carteira de trabalho de um empregado para poder fazer o registro dele depois? O prazo legal para devolução de uma carteira de trabalho é de 48 horas. Isso não dá tempo. Dependendo do momento do mês que ela chegar, você está lascado. O pessoal de DP mesmo sabe como é que é isso. Olha, você está lá fechando folha de pagamento, um monte de informações, pinta uma rescisão para você fazer e de repente pinta uma admissão. Ah, pega essa admissão e protela ela. Não vai ter problema nenhum, não. Deixa o cara lá começar a trabalhar e aí daqui a alguns dias a gente regulariza isso aí. Isso é muito comum, mas existem implicações sérias disso. Vai que você dá um azar de um funcionário se acidentar no primeiro dia de trabalho. Fui falar isso aqui agora e lembrei que isso aconteceu na nossa empresa. Nós tivemos um funcionário acidentado no primeiro dia de trabalho. Felizmente ele estava registrado, né, coberto pelo seguro social e a nossa empresa não sofreu nenhum problema. Mas se você pensar em empresas menores, menos organizadas, isso acontece, né? Bom, quem nunca concedeu férias ao empregado e não fez o depósito 2 dias antes dele sair de férias? É esse o prazo legal. O cara sai de férias amanhã, deveria ter sido pago ontem. Mas aí ele vai lá na empresa hoje entregar a carteira de trabalho. É mesmo, você está saindo de férias, né? Deixa eu aqui atualizar a sua carteira, assina aqui para mim um recibo. Aquele pagamento tinha sido feito, deveria ter sido feito ontem, eu vou fazer hoje. Ok, um dia para o outro, não teve nenhum problema, mas é um prazo legal. Mais um aqui para não ficar cansativo, né? Aqui, ó, esse exemplo aqui é ótimo. O funcionário começou a trabalhar para você, você contratou aquela pessoa, mas e o atestado de saúde ocupacional dele? Ah, esqueci de mandar no médico. Ah, manda agora. Ele vai lá e faz e traz o exame, a gente regulariza. Ok. Isso também é indício de problema lá na frente. Bom, o que vai acontecer? Né? Já que eu falei do imposto de renda, eu acho que a coisa já está mais ou menos ilustrada na cabeça de vocês. O empregador agora, ele vai fazer a autodenúncia. Voltando aqui no exemplo da admissão, como é que ela funciona para o E-Social? Se a pessoa começa a trabalhar para mim hoje, o meu prazo de fazer o dado dele subir, de fazer o registro dele no E-Social, foi ontem. Eu já estou atrasado. Na realidade, se o funcionário vai começar a trabalhar para mim amanhã, eu tenho que hoje estar subindo com esses dados, para dar tempo. Eu acho que é até as 23h59, se eu correr ainda dá tempo. Mas então, vocês precisam entender que esses prazos, eles vão ficar marcados no sistema. Ah, Rodrigo, mas deixa eu entender, quer dizer que se a pessoa começar a trabalhar para mim, mas eu não
cumprir esse prazo, não consegui fazer a admissão dele subir para o sistema na véspera, e aí eu não consigo fazer a contratação dele? Consegue. O sistema, ele aceita os dados de forma retroativa. Eu posso, no final da próxima semana, informar que a pessoa começou a trabalhar para mim hoje. O sistema vai aceitar isso, porque ele não pode se sobrepor à realidade. Se ele, de fato, começou a trabalhar para mim hoje, a data de admissão dele tem que ser hoje. Mas aí o que vai acontecer? Vai ficar registrado que eu, naquele momento, informei que a pessoa começou a trabalhar para mim antes. E aí, entende-se, né, que no futuro as autuações e as multas possam começar a chegar. Foi feito um alarde muito grande, você vai fazer alguma coisa errada, a multa já vai aparecer lá na sua tela. Não é bem assim. Não está sendo assim. Mas vocês precisam entender que o governo agora passará a ter um mecanismo e caso ele queira exigir isso, ele pode, porque vai estar tudo registrado lá. É um exemplo mesmo de uma exigência que o governo deixou de querer fazer em relação ao aviso de férias. O aviso de férias é com 30 dias de antecedência, né? Ele tirou isso da E-Social, você não precisa de informar o aviso de férias, pelo menos até a última versão que eu havia visto era essa. Não precisa de informar o aviso de férias na E-Social. Isso estava sendo um drama, você pensar que você vai colocar o cara de férias daqui a 30 dias, você já tem que informar antes e tal, aí se você quiser mudar a programação, que na prática isso acontece. E aí isso foi, na versão inicial da E-Social tinha, mas hoje já não existe mais. Aí vocês então precisam entender o seguinte, de todos os problemas que vocês já ouviram falar, de todas as dificuldades, de todos os mitos que circundam o E-Social, a gente está trazendo para vocês aqui apenas um problema, um ponto de atenção, que são os prazos. Ou seja, o síndico que prestar atenção nos prazos, ele vai ter grandes chances de não ter problema com o E-Social. Eu só não vou falar 100%, porque não é a única certeza, é a morte, né? Então, você vai ter uma grande margem de segurança trabalhando com os prazos. E aí, para trabalhar com prazo, requer organização, que a gente vai falar mais para frente. Essa questão das dificuldades passageiras, no começo agora, como eu já falei, vai ser um pouco mais sofrido, vai ser um pouco mais complicado, mas a gente até está entendendo que o governo, ele percebe que existem essas dificuldades e a gente não tem notícia ainda de multa, de autuações que foram feitas com base no E-Social. Ele já está rodando, principalmente para empresas de maior porte, há mais tempo do que a implantação que aconteceu nos condomínios agora recente. Então a gente não tem muita notícia de multa, de autuação, isso não está acontecendo. Então parece que está havendo aí um período de adaptação para todo mundo, né? Empresas de grande porte estão precisando desse prazo, imagina os condomínios, as empresas de menor porte, né? Mas o mais interessante é que depois que a gente conseguir passar por esse período de adequações, a gente não vai sentir saudade. Ninguém aqui quer voltar a fazer declaração de imposto de renda no papel, né? Então, da mesma forma, a gente não vai sentir saudade de CAGED, de RAIS, de livro de registro de funcionários. Ninguém vai lembrar disso mais. Porque aí, quando a coisa estiver funcionando redondo e todo mundo já estiver habituado àquilo, vai funcionar bem como funciona a declaração de imposto de renda para todo mundo. Tá? Alguém aqui já ouviu falar de LTCAT, PPRA, PPP, PCMSO? A língua começa até a embolar, né? Essa sopa de letrinhas, todos esses exemplos que eu dei aí, ela é relacionada à parte de saúde, segurança e medicina do trabalho. Dizem que quando essa fase ela passar a ser obrigatória dentro do E-Social, que talvez ela seja a que traga maiores dificuldades para a gente. Porque ela é normalmente onde você encontra as irregularidades, principalmente em condomínios, né? Então, mas isso é um momento futuro e até lá a gente precisa de se programar para isso. Ou seja, isso é um ponto de atenção, tá? Então, assim, só retomando o começo da fala, vocês não precisam de se preocupar com a operação do sistema. Vocês já contrataram uma administradora competente e capaz de entregar os dados de vocês em dia, né? A única coisa que essa administradora ainda não consegue fazer é criar esses dados por vocês.
adivinhar essas informações para que elas possam subir para o sistema. Então essas informações precisam chegar a tempo. Isso é o mais importante. É o foco, eu já falei no meio um pouco atrás. Os prazos. Os prazos é o principal ponto de atenção de vocês. E aí vocês devem estar se perguntando assim, poxa, mas eu queria que ele fosse mais específico, eu queria que ele falasse o que eu tenho que fazer. Aí a resposta para essa pergunta é o seguinte, depende. Depende da forma como você contrata os empregados do seu condomínio. Para os condomínios que têm empregados terceirizados, o trabalho é bastante reduzido, porque toda essa parte de comunicação relativa àqueles trabalhadores, ela fica por conta da empresa, da conservadora, da empresa de gestão de mão de obra que vocês contrataram. Então isso reduz bastante o trabalho do condomínio, consequentemente da administradora também, né? Ah, mas então está livre da social? Eu falei lá no começo, negativo. Existem alguns pontos de atenção. Primeiro, trabalho de autônomo. Se você contrata um autônomo e ele recebe por RPA, naquele RPA tem um recolhimento do INSS. Este INSS, esse dado previdenciário, ele deve ser informado ao E-Social. Inclusive, alguns condomínios, a gente tem notícia que eles já estão optando por não contratar autônomos. Contrata empresa, paga nota fiscal. Apesar que nota fiscal tem imposto retido na fonte, vai ter DIF lá na frente, mas esse não é o tema da fala. Mas adiante. Aí tem um outro ponto, que esse sim, talvez seja de maior interesse de vocês. A remuneração do síndico. Ou o desconto na taxa condominial, que aos olhos da Receita Federal, isso é um rendimento, né? Ah, mas o condomínio não deposita nada na minha conta. Não, mas se você não paga uma parcela da taxa de condomínio, isso é considerado rendimento aos olhos da Receita. Existe uma portaria que trata isso. E aí, agora a gente acredita que isso vai ter uma rastreabilidade maior, ou seja, existe uma chance maior disso cair na malha fina. As pessoas normalmente não declaram isso, né? Pode se esquecer de declarar. E aí a gente está acreditando que existe uma chance maior disso ser pego na malha fina. Outras informações também, a partir do momento que o condomínio informa que o síndico tem uma remuneração, tem um rendimento, a gente não está afirmando isso não, mas a gente quer trazer 2 pontos de atenção que são bem prováveis de acontecer. Seguro-desemprego. O síndico, ele trabalhava, perdeu o emprego, vai receber o seguro-desemprego, o condomínio declara que ele teve uma receita, acabou o seguro-desemprego. Isso pode acontecer, porque o dado vai estar lá. E se os sistemas, cada vez mais, eles são eficientes, eles podem detectar isso. Outro detalhe, por exemplo, outro exemplo disso é a aposentadoria por invalidez. Mais uma vez, eu não estou afirmando que isso vai acontecer, nós não temos essa informação. Mas são pontos de atenção, pontos de reflexão para o futuro. Ou seja, desde já fiquem precavidos com esse tipo de coisa. Agora eu vou falar um pouquinho de condomínio que tem empregados próprios, né? Eu estava falando de empregados terceirizados. No caso do condomínio que tem empregado próprio, ele ainda tem um plus, né? Porque aí sim ele tem que informar toda a movimentação de folha de pagamento dele. O condomínio, ele é uma empresa. E aí ele tem uma infinidade de dados, então ele precisa de ter um sistema bom funcionando, uma empresa séria contratada para poder fazer isso. Mas os síndicos, né, ou o gestor do condomínio, enfim, ele conseguindo fazer a documentação chegar a tempo para que a empresa possa fazer os lançamentos, isso não gera problema. Basta ficarem ligados nos prazos, né? Mais alguns detalhes aqui, especialmente... tá? Tem também mais uma obrigação que não é novidade para ninguém aqui, que é a questão do certificado digital, né? Mas só para fazer um comentário de que esse certificado digital ele tem que ser feito pelo síndico em exercício, e esse síndico precisa de estar com os dados dele em dia na Receita, porque senão pode ter algum problema. E o E-Social, a comunicação dele é feita através do certificado digital. Ou seja, para todos os fins, quem está prestando aquelas informações é o síndico, é o certificado dele que é utilizado para fazer os dados subir para a Receita. Bom, só para ser mais enfático, né, o cumprimento desses prazos, vocês precisam então estar bem alinhados com a administradora que vocês contrataram.
eles vão informar para vocês, se ainda não tiver sido feito, né? Mas se tiver, resgata esse e-mail lá, porque essa informação é muito importante para que vocês entendam. Olha, para poder fazer uma admissão, a administradora precisa receber tais e tais documentos e com prazo X. Não adianta fazer o documento chegar lá na véspera, que é o prazo para a informação subir, que a administradora ainda precisa fazer a admissão. Ela ainda tem os processos internos dela. Então vocês vão ser orientados pela administradora no sentido de que, olha, para fazer isso, vocês precisam mandar tais documentos dentro de tal prazo. Se vocês descumprirem o prazo, é só ficarem atentos. Olha, a administradora vai conseguir fazer, mas vai gerar o registro de que foi feito em atraso. Tá? Bom, frisando então, a conclusão que vocês precisam sair daqui hoje é justamente essa. Se vocês se organizarem, se vocês conseguirem de alguma forma mudar um pouco a cultura de entrega de informações, é muito comum, a gente fecha a folha de pagamento e às vezes as informações não chegam para fechar a folha. Enfim, as rotinas do dia a dia, vocês vão perceber que agora o grau de seriedade ficou maior, né? O risco ficou maior. E aí essa organização é muito importante para que vocês não tenham problemas. De tudo aquilo que vocês ouviram falar, vocês perceberam que durante todo o tempo eu insisti na tecla do prazo e da organização para o cumprimento dele, né? E aí agora, só para recapitular, eu quero verificar 3 coisas com vocês. Bom, conceito de E-Social, voltando lá no começo. O que é o E-Social? Ele é mais um SPED criado pelo governo. O SPED é um sistema público de escrituração digital. A sigla eu acho interessante porque ela fala por si só. Bom, a finalidade e a importância do E-Social. O E-Social, ele centraliza todas as informações numa única base de dados e ele possibilita consultas e viabiliza a fiscalização de todas elas. E por fim, o que vocês precisam então fazer para não enfrentar problemas com o E-Social? Muito obrigado e boa noite.